This is for the question marks. This is for the outcast soul, lost control, no one knows. Sing it for the can't go back. Sing it for the broken past. Sing it for the just found out. Life is now upside down. If you're looking for hope tonight, raise your hand. If you feel alone and don't understand, if you're fighting the fight of your life, then stand. We're gonna make it through this hand in hand. And if we fall, we will fall together. Together. This is for the second chance. This is for the new romance. Sing it for the left in vain. Overcame. It's not too late. If you're looking for hope tonight, raise your hand. If you feel alone and don't understand, if you're fighting the fight of your life, then stand. We're gonna make it through this hand in hand. And if we fall, we will fall together. Together. When we rise, we will rise together. Together. You're all alone, and you feel I can promise can you feel it? We fall, we will fall together. I got you, my brother. I see you, my sister. We rise, we will rise together. Together. We fall, we will fall together. Take my hand. Help me stand. We will rise together. Yes, sir. Together we are dangerous. Together with our differences. Together we are bolder, braver, stronger. A graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos que estão assistindo. Hoje, dia 25, a gente vai começar o nosso culto aqui na Igreja Batista, Confessante. Que Deus abençoe a vida de cada um. A palavra de Deus fala assim, lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse versículo aqui todo mundo conhece, todo mundo... Acho que deve ser um dos mais conhecidos, né, que tem na Bíblia, se não for o mais conhecido, é um deles, né? É
é um versículo bom, que ele sai da onde ele está, né, para escutar aquilo que você tem para falar. Mas o que eu quero falar é o seguinte: a gente já sabe, né, que você tem que se humilhar perante Deus, né? Humilhar não é uma coisa ruim. Se você pensar que você tem que ser humilde, que você tem que abaixar a sua guarda, você tem que ser modesto perante Ele. Depois ele fala em orar. Você tem que mostrar para Deus, falar para Deus aquilo que Ele tem. Isso todo mundo já sabe, todo mundo já conhece. O buscar também, porque a gente tem que buscar Deus a todo momento, né? Se você está passando por algum apuro, por alguma necessidade, você vai buscar Ele. Você sempre vai estar querendo que Ele esteja do seu lado, porque Ele é o fiel consolador. Ele que sempre vai te consolar e é Ele sempre que vai dar uma solução para você. E depois tem converter dos seus maus caminhos, né? Isso todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que dar aquela virada na vida, todo mundo tem que mudar a sua direção daquilo que está acontecendo com você, para poder ter um pouco mais de paciência, de calma, de felicidade. E é isso que Deus ele faz para você. Mas o que eu quero colocar nesse texto é: se o meu povo. Ele não fala se é o povo X ou o povo Y, ele fala se o meu povo. O meu povo são todos nós. Somos nós é que temos que procurar Ele, nós é que temos que nos humilhar a Ele, a sua grandeza, a sua benevolência, a sua bondade, ao seu amor. É isso que Ele quer da gente. A gente tem que orar, tem que conversar com Ele a todos os momentos, a gente tem que mudar o nosso caminho de acordo com a palavra dEle, daquilo que Ele quer. Não é o povo de Israel, não é o hebreu, não é, ele é o meu povo. Se o meu povo, isso que é a palavra-chave de Deus. Deus, ele escolheu a todos. Deus, ele gosta de todos, ele ama a todos. Ele quer que todos aqueles estejam com ele. Ele quer ver os seus filhos e ele fica lá esperando. A própria palavra diz: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar e se converter dos meus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Ele está lá esperando você falar, você se humilhar, você abaixar a sua guarda, falar que você não depende só de você, que depende dele, que você depende de Jesus, que você depende do Espírito Santo. Ele quer ouvir isso, então ele fica lá esperando. Olha, o Edu agora vai falar. O Eduardo agora vai falar que me ama, ele vai falar que ele está precisando da minha ajuda. Não é que ele quer ver você sempre mal, não é isso, meus irmãos. Não é isso, é que ele ama a gente. Ele está lá esperando. Então você se humilha perante Deus, você ora e você busca Ele. E você reverte a sua situação. Você muda, né? Você tem uma transformação na sua vida. E Ele vem, Ele escuta, Ele ouve do céu e perdoa tudo aquilo que aconteceu, perdoa todo aquele que você quer que Ele perdoe, porque às vezes não é só nós, às vezes é as pessoas que estão nos agredindo. E Ele sara, e Ele cuida de você, Ele coloca você no braço dEle, Ele coloca você no colo dEle e Ele cuida de você. Ele abençoa a sua vida, porque você o procurou, porque você orou, porque você abaixou a sua guarda e porque você precisa dEle. Nós precisamos de Deus o tempo todo, nós precisamos de Jesus o tempo todo, nós precisamos do Espírito Santo, do Consolador, que Ele fique sempre dentro de nós em todos os momentos. E eu queria trazer para vocês essa pequena abertura, essa palavra, tá? Se o meu povo é o meu povo, ele não é um povo X ou um povo Y, um povo determinado. Somos todos nós, sou eu, é você, é a Vivi, é a Beca, é o Robson que está aqui, são todos. Se a gente procurar Ele, a gente vai passar por problemas, claro que vai passar, mas o alívio com Ele vem de imediato. Que Deus abençoe a vida de cada um. A gente vai para o louvor agora e que esse louvor possa tocar o coração de vocês. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. A paz, irmãos, Deus abençoe. Você que está aí na sua casa, participando deste culto, glória a Deus por essa palavra. Que coisa mais linda, né, nossos irmãos? O nosso Senhor, Ele deseja ter comunhão com o seu povo, com os seus filhos.
E o nosso coração também anseia por isso, em ter comunhão com o nosso Pai, com o nosso Senhor, com o nosso amado. E, Paizinho querido, nós respondemos a esse chamado, Senhor, nós respondemos, ó Pai, a esta palavra, Senhor, nós nos achegamos a Ti, Senhor Deus. Nós nos achegamos em Teu colo de amor, ó Pai, em Seus braços, ó Deus. E nós queremos declarar, Deus, o quanto Te amamos, o quanto dependemos de Ti, o quanto nós somos, ó Pai, dependentes totalmente do Senhor, da Tua vontade. Não sabemos fazer escolhas, não sabemos fazer nada, Senhor. O Senhor é o centro de tudo. E obrigada, Senhor, por nos procurar, por nos ensinar, Deus, o caminho a seguir. Nós queremos sim, Senhor, Te entregar as nossas vidas, o nosso coração, Senhor, a nossa adoração de forma racional, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Senhor, é o nosso amigo, é o nosso protetor. E, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para engrandecer o Teu santo nome. E, Jesus, o nosso coração Te pertence, a nossa mente Te pertence, a nossa alma, Senhor. Tudo que há em nós a Te pertence. E nada, Senhor, nada, nada pertence a nós e somente ao Senhor. Glorificado seja o Teu nome para todo sempre, Cordeiro Santo de Deus. Se o medo chegar, Tu estás comigo, nunca esteve longe de mim. E o meu coração Te pertence, e o meu coração Te pertence, e o meu coração Te pertence, e o meu coração Te pertence. No mais profundo do mar, e nos mais altos céus, e mesmo se o medo chegar, Tu estás comigo, nunca esteve longe de mim. E o meu coração Te pertence, e o meu coração Te pertence, e o meu coração
é teu, Senhor. Tudo, Senhor, é teu. Glórias a ti. A glória, o poder, a honra para todo sempre, Senhor. Que seja esse, Senhor, o fruto dos nossos lábios, sempre adoração, ó Deus. Te adoramos, Rei, te adoramos. Glórias a ti, Senhor. Nós vivemos, Senhor, para honrar o teu santo nome. Agora, queridos irmãos, vamos preparar o nosso coração para o momento da palavra do Senhor. Amém? Que nós possamos permanecer com o nosso coração atento, aos nossos ouvidos atentos à voz do Senhor, nosso Deus. Glórias a ti, Senhor. Vamos fazer uma oração, nos preparando para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Querido Senhor, nosso Pai, nosso eterno Jesus, nesse momento, Senhor, nós abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Deus, nós somos sedentos por Ti, pela Tua vontade. Queremos aprender mais de Ti, Senhor. Queremos estar no centro do Teu querer. Fala conosco, Senhor amado. Nos ajuda a compreender o Teu propósito, Senhor. E a Tua voz. Seja bem-vindo, Cordeiro Santo de Deus. Amém. Opa. Graça e paz, irmãos. Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para adorar o nosso Deus. Por enquanto estamos de longe, não é? Mas em breve estaremos aqui juntos. Para adorarmos o nosso Deus aqui no lugar que Deus preparou para cada um, para a sua igreja. Amém? Gostaria de ler com os irmãos, com saudade dos irmãos, gostaria de ler com os irmãos um texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 40, versículo 9
a 23. Prometo ser rápido aqui com os irmãos, o tempo que Deus tem para nós. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro em 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes era copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem. Rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Porém, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão-alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto maior havia de todos os manjares do Egito, todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia em que aniversariava Faraó, no 3º dia do aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. E no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. A copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Senhor, nós estamos na Tua presença, Senhor, já lemos a Tua palavra, Senhor. Pedimos agora a Tua boa mão, a Tua graça, a Tua misericórdia, que Teu Espírito, Pai, possa falar aos corações. Te peço que o Senhor use a minha vida, Pai, glorifica o Teu nome, Senhor, que a Tua palavra atinja o objetivo ao qual está sendo enviada. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto que eu li aqui fala da vida de José. Não é? José era o 11º filho de Jacó, era o primeiro filho de Raquel. Não é? O nome de José significa provavelmente aquele que acrescenta. Mas eu quero falar do tempo de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja. Né? Deus nos deu promessa, Deus fez promessa para o seu povo, fez promessa para José. O Senhor deu sonhos a José, e José teve fé o suficiente para crer nas suas promessas, mas precisava de paciência, precisava de um pouco de paciência, porque o propósito de Deus, o propósito divino ia demorar um pouco na vida de José. Não é? E lendo esse texto, eu cheguei à conclusão que Deus não atrasa. Deus, ele não atrasa. Deus, ele chega no momento certo, na hora certa. Né? E aqui, no caso de José, José pediu ao copeiro que o ajudasse a sair daquela prisão. Fizesse uma intervenção diante de Faraó. Não é? Fosse lá, falasse com Faraó a sua situação, a situação que ele se encontrava. José tentou se beneficiar de um favor. Na verdade, Deus usou a vida de José para falar a situação daquele homem. Mas José, ele quis se beneficiar. Não é que José estava errado, irmãos. Ele estava preso e ele sabia disso. Né? Ou seja, ele queria um ato de influência daquela pessoa que foi beneficiado. Ele sabia que ele não tinha feito nada. Não é?
ele era um homem, e a Bíblia mesmo diz que Deus andava com José. Deus era com José em todos os momentos. Mas ele, naquela situação, talvez ele não entendia aquilo que ele estava vivendo. Mas o texto que nós lemos, no final, diz que o copeiro ele se esqueceu de José. Engraçado, o copeiro se esqueceu de José. E muitas vezes na nossa vida, irmão, acho que você já passou por isso, nós já passamos por isso, os nossos pedidos não são atendidos. A gente ora até a Deus e espera uma resposta de Deus, não é? Mas às vezes não são atendidos no nosso tempo, ou não são atendidos porque Deus tem um plano diferente, mas não são atendidos no sentido de que Deus é quem está no controle. E às vezes as pessoas realmente se esquecem, não é porque é maldade, mas às vezes se esquecem. Foi no caso de José, ele se esqueceu completamente de José. Apesar de José ter lhe feito bem, ter falado do sonho que Deus tinha dado para ele. Engraçado que, aí a gente, pegando uns textos da própria Bíblia, eu fui para 2 Coríntios 12, 8 e 9. Os irmãos conhecem essa passagem muito bem, quando fala de Paulo, do espinho na carne de Paulo. O texto lá diz que Paulo ele orou 3 vezes, né? 3 vezes para Deus, e pediu para que aquilo fosse tirado da sua carne. Mas a resposta foi não. A resposta foi não. Tem coisas na nossa vida, irmão, que às vezes Deus diz não. Ora, quando Deus diz não, o que a gente espera? José não estava errado, ele estava passando por uma situação que ele não fez nada, ele sabia disso. Tanto é que ele diz, eu fui colocado aqui injustamente nessa situação. Por isso, ou seja, me auxilia, me ajuda. Muitas vezes nós queremos mexer no tempo de Deus. Não. Deus tinha um tempo na vida de José, tinha um propósito na vida de José. Como eu falei de Paulo aqui, aí Jesus falou para ele, olha, Paulo, minha graça te basta, ou seja, minha graça te é suficiente. O que você precisa, você já tem. É a graça que eu estou te dando, é aquilo que você precisa para ir adiante. Né? José ele pediu para o copeiro se lembrasse dele, mas nessa situação, às vezes, acontece com cada um de nós, irmãos. Às vezes nós oramos e esperamos de Deus. E aí parece que a gente fica meio frustrado quando Deus não atende a nossa oração, não é? Mas se a gente começar a entender o plano de Deus, aquilo que Deus tem para realizar, aí a gente entende o que Deus está fazendo na nossa vida. José, na verdade, se a gente vê no texto, ele fugiu da tentação, o que estava certo. Ele fez a coisa correta. Ele fugiu naquele momento em que a mulher de Potifar, né, já vinha provavelmente o assediando há algum tempo, e consegue, mas ele fugiu, chegou um tempo que mas ele fugiu da tentação, mas ele não fugiu da tribulação, irmão. Engraçado, eu estava vendo isso aqui, foi uma tribulação, mas ele não fugiu de tudo aquilo que aconteceu depois da tentação. Veja só, ele fugiu da tentação, mas ele não fugiu daquilo que aconteceu depois, das provações, ou tentação, ou tribulação que acontece, não. Não adianta a gente querer antecipar o tempo de Deus. Por isso que eu quero pregar sobre essa questão, tempo de Deus para a nossa vida. O tempo de Deus para a sua vida. O tempo de Deus para a igreja. Nós estamos passando por um momento aqui que eu creio que é um tempo de Deus para a igreja confessante neste lugar. Um tempo de ela se estabelecer e fazer aquilo que Deus tem um propósito, que Deus tem para cumprir aqui nesse lugar. Não é? E aí a gente vê a situação de José, ele fez... Não adianta a gente tentar antecipar, porque em Eclesiastes 3, de 1 a 11, diz que há tempo determinado para todas as coisas. Não é? Então, tudo acontece na nossa vida, tem um tempo determinado. Por exemplo, Sara achou que a situação, que a promessa de Deus estava demorando. Você conhece a história, você sabe o que Sara fez. Ela achou que estava demorando a promessa de Deus e que ela tinha solução, que ela tinha, ou seja, que ela podia dar uma mãozinha para Deus, porque ela não podia ter filho por causa da saudade. Ela falou, está alguma coisa? Já faz algum tempo. É assim que nós, às vezes, fazemos. Nós queremos ajudar Deus a fazer aquilo que Ele vai fazer, independente de nós fazermos ou não. E aí, o que ela fez? Ela ofereceu Agar, sua serva, depois de um tempo, que ela estava como serva, segundo a lei era permitido, como esposa, como mulher para Abraão. E a história diz que nasceu Ismael. E aí eu leio no texto, e eu achei engraçado, quando eu estava lendo o texto, que depois eu fui para o capítulo 18. Se você conhece a história, quando aqueles 3 homens chegam para Abraão e reafirmam a promessa.
Ele fala, olha, aquela promessa ainda está de pé. E o texto lá diz, se você ler depois, no capítulo 18 de Gênesis, vai dizer que o texto que Sara, que estava ouvindo atrás da porta, ela riu. Ela tipo que fez assim, mas eu não consigo, eu não posso ter filhos. Não é? E aí o texto ainda diz mais, engraçado, o texto diz assim, ó, daqui a 1 ano, ainda deu um tempo, viu? Daqui a 1 ano, é porque era o tempo de Deus para a vida de Abraão e para a vida de Sara. Como Deus tinha um plano, tinha um tempo para a vida de José, irmãos. José era um homem de Deus. Isso não quer dizer que você não serve a Deus, não tem compromisso com Deus. Não, não. O texto, se você ler a vida de José, em todo momento a Bíblia diz que Deus era com ele. Porque onde ele colocava a mão, Deus abençoava. Onde ele colocava a mão, Deus prosperava, abençoava, fazia da vida de José o plano que ele tinha. Foi se cumprindo na vida de José aquilo que ele tinha, o plano que ele tinha. E Sara achou que podia resolver a situação. E aí você vai vendo, pegando o texto, Deus vai falando para você, caso de Marta e Maria. Na situação de Lázaro. Quando Jesus chega lá para se encontrar com Marta e Maria, a primeira coisa que Marta fala para ele, olha, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Lázaro não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, ou seja, o Senhor demorou, viu? O seu tempo, assim, o tempo aqui era o tempo de ainda o Senhor chegar e ele está com vida e o Senhor certamente iria curá-lo. Meu querido, minha querida, talvez você está passando por alguma situação e não está entendendo por que você está passando por isso. Mas saiba de uma coisa, Deus está no controle. Deus está no controle do tempo. Deus, irmãos, que bom que Deus não trabalha no nosso tempo. Que bom que Deus não trabalha no nosso tempo. Porque senão nós bagunçaríamos tudo, enrolaríamos tudo, fazendo com que Deus fizesse aquilo que nós queríamos. Marta e Maria eram amigas de Jesus, mas elas falaram, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, certamente ele não ia morrer, não é? Tanto é que Maria sentou aos pés de Jesus, Marta servia a Jesus, eram 2 servas do Senhor, que tinham essa comunhão até mais íntima no sentido da amizade mesmo com Jesus. Mas elas não tinham entendido ainda qual era o plano de Deus. Porque Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um plano na vida de José. Deus tinha um plano na vida de José. Depois daquela situação que aconteceu com José, que ele interpretou o sonho do copeiro lá, copeiro-chefe, José passou mais 2 anos preso. Mais 2 anos José ficou na cadeia. Né? Ou seja, foi um momento ainda que ele passou em tribulação. Ou seja, ele se livrou da tentação, mas não se livrou da tribulação. Não se livrou daquele momento que ele tinha que passar. Porque Deus estava conduzindo toda a história de José. Nós precisamos entender que Deus está conduzindo toda a história da nossa vida. A situação, irmão, é que a tribulação, às vezes ela é persistente, mais duradoura, mas ela não é eterna. Chega um momento que ela passa. E quando nós entendemos isso, porque Deus ele tem um tempo, irmão, exato para tudo. Não é? Deus tem um tempo certo. Porque às vezes quando a gente quer mexer nessa situação, mexer no que Deus está realizando, mexer no que Deus está fazendo, ajudar Deus como Sara, tentar providenciar alguma coisa, certamente nós vamos meter os pés pelas mãos. Os pés pelas mãos, porque Deus não trabalha no nosso tempo. Deus é o Senhor da nossa história, da nossa vida. É verdade que nós fazemos a nossa história, mas Deus é o Senhor da nossa vida. Porque Ele tem um propósito para nós. Nada acontece por acaso na nossa vida, irmão. Não aconteceu por acaso na vida de José. Não aconteceu por acaso na vida de José. José ele foi liberto. José ele foi liberto depois que tudo aconteceu com José. José ele foi liberto. Se José tivesse sido liberto antes de tudo que aconteceu com ele, naquele momento em que ele interpretou os sonhos, ele seria inútil. Ele seria inútil para Deus. Mas por quê, pastor? Porque é simples, se você ver o texto. Faraó não tinha interpretado sonhos, não tinha ainda tido sonhos. Ele seria ele seria uma pessoa livre, mas inútil. Ele seria um servo, pessoa livre, mas seria nenhuma utilidade, porque Deus tinha um plano diferente. Porque nada acontece na nossa vida
que Deus não saiba. E aí a gente, lendo a Bíblia, fui para Romanos 8, 28, que diz assim, olha que interessante. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que interessante, irmãos. Não é alguma coisa, é todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo o quê? O seu propósito. O propósito de quem? De Deus, que são o quê? Chamados. Os já tinham chamado. Você tem um chamado. A igreja tem um chamado. Tudo o que está acontecendo com José, irmão, tudo o que estava acontecendo com José, o texto interessante a gente vê de Romanos, Deus não erra. Deus não erra, Deus faz tudo certinho. Aí a gente vai para Eclesiastes 7, 29, a Bíblia diz que Deus criou o homem reto, mas ele se colocou em muitas astúcias, ou seja, Deus não erra, nós que fazemos muito, nós que criamos muita confusão. Deus é bom. Deus tinha um plano na vida de José. Tudo o que estava acontecendo com José estava no calendário de Deus. Nada estava oculto a Deus. Aos nossos olhos, quando a gente lê o texto, a gente pode até dizer, mas que injustiça. Que injustiça que está acontecendo com José. Ele não fez nada. Né? Aí a gente só lembrar de Jó. Né? Tudo que Jó passou, Deus permitiu, é verdade, mas tudo que Jó passou, mas ali havia uma permissão de Deus. Deus permitiu, como permitiu, eu gosto sempre de citar esse texto, como permitiu que o povo de Israel tivesse um rei. Um rei, todos os povos tinham um rei, todas as nações, e eles queriam um também. Deus falou, se vocês querem, então tudo bem, vou dar um rei para vocês. Deu o rei Saul. E você conhece a história. Sabe o que Saul fez? Aí entrou a vontade de Saul. Saul se perdeu nos seus caminhos, porque Deus o chamou, e ele foi encontrado no meio dos profetas, profetizando. E aí Deus deu ele como rei para aquele povo, porque Deus disse ao povo, olha, vocês não precisam, eu sou o rei de vocês, eu governo sobre vocês. Não, nós queremos rei, todo mundo tem, nós queremos um também. Pois é, então está aí. No momento em que Saul começou a fazer a sua vontade, aí entra essa questão aqui. Deus criou o homem reto, mas ele se coloca em muita confusão, em muita astúcia. Né? E aí a gente vai entendendo como Deus vai realizando, o que Deus está fazendo. Como é que Deus está agindo na vida de José foi liberto da prisão no tempo certo de Deus. José foi liberto da prisão, irmão, 13 anos, entre os sonhos de José e a sua soltura levou 13 anos, mais ou menos, aí, para que ele saísse da prisão, para que ele fosse liberto. Ele levou mais ou menos 13 anos, tudo levou esses 13 anos que José, ele tinha 30 anos quando ele saiu da prisão, porque Deus tinha um plano. Olha só, 13 anos é um bom tempo, é um bom tempo, irmão. Talvez você está passando por uma situação que já demora tempo. E às vezes nós não temos paciência, irmão. Nós vivemos numa época que não tem paciência. A palavra paciência, ela meio que foi riscada do nosso vocabulário. Nós não temos paciência para nada. No tempo certo, José foi liberto. Estava com 30 anos de idade. 13 anos depois. Porque Deus, irmão, ele tem um tempo determinado para todas as coisas. O tempo de Deus não está vinculado ao nosso tempo, porque a Bíblia diz que Deus ele é de eternidade a eternidade. Deus não trabalha no nosso relógio, mas Ele trabalha no relógio dEle, no tempo em que Ele tem para cada um de nós. Talvez você está passando por uma situação em que você não está entendendo, não é? E às vezes a gente passa por situações assim, mas se a gente confiar que Deus está no controle, que Ele tem a solução, a saída, que Ele tem um propósito a ser cumprido na nossa vida. Deus tem um propósito a ser cumprido não na nossa vida, mas também na igreja. Deus tinha um propósito individual com José, mas Deus tinha um propósito também com o seu povo, com Israel, com a nação que Ele escolheu, com a nação que Ele chamou para si, que Ele chamou para
para ser o seu rei, para ser o seu Deus. E às vezes nós não entendemos essas coisas e ficamos desesperados, corremos para um lado e para o outro, não é? Queremos a situação resolvida rapidamente, queremos a solução imediatamente. Quando não, nós queremos dar a solução, queremos ensinar Deus a fazer as coisas, queremos mexer os nossos pauzinhos, essa é uma questão até do Brasil, mesmo mexer os pauzinhos para que resolva essas coisas, no sentido de que Deus não está vendo. Deus está vendo. Deus conhece todas essas coisas. Deus tem um tempo em que nós precisamos estar dentro desse tempo. Porque aqui na Terra nós vamos viver um tempo, né? Nós temos um tempo passageiro, mas com Cristo nós temos a eternidade pela frente. E aí a gente vai vendo que Deus determinou essas coisas. Ele tinha um propósito para a sua igreja. Deus tem um propósito para a igreja, irmão. Deus a chamou a igreja e o propósito da igreja é que ela pregue o evangelho. Ela foi comissionada a fazer discípulo, a levar o evangelho às pessoas, a ganhar almas para Jesus. Ela tem uma comissão, ela tem um chamado. É simples, você está na igreja, Deus nos chama um para louvar, não é? Outro para pregar, outro para estar na porta, outro para ajudar na limpeza. Cada um tem um papel, cada pessoa na igreja, Deus tem um plano. E Deus tinha a vida de José. E aí, quando a gente vai ver no texto, e é interessante que Deus tem esse plano tanto no coletivo como no individual. E aí, quando a gente vai ler no texto da vida de José, você percebe que depois de que José, lá na frente, em Gênesis 45, acho que 45:8, eu não me lembro se é mais ou menos por ali, quando ele se revela a seus irmãos, ele faz se revelar a seus irmãos, e aí ele diz para os seus irmãos que a culpa não é dos seus irmãos, não foi os irmãos que colocaram ele naquela situação. Veja o entendimento de José. Falou, olha, não foi vocês que me colocaram aqui. Não foi vocês que me entregaram como escravo. Não foi vocês que me venderam. Porque José tinha chegado no auge, José era o governador, era o segundo homem lá no governo, abaixo de Faraó, ele estava à frente de tudo. Falou, não foi vocês, porque foi para a conservação da vida que Deus me colocou em toda essa situação. Olha só que entendimento, que discernimento que ele teve no final. Eu acho que a partir do momento que nós, servos de Deus, pessoas que servem a Deus, temos esse entendimento que as coisas que estão acontecendo conosco são para a glória de Deus, são os propósitos de Deus se cumprindo, nós vamos viver melhor, irmão, e servir a Deus melhor. Porque às vezes a gente está em uma situação, nós vemos numa época em que o evangelho ele é meio que um shopping, onde a pessoa vai lá, pega uma coisa, na igreja virou um shopping, que a pessoa vai lá, é um Papai Noel, estamos chegando, Papai Noel sabe distribuindo o presente, não é assim. Deus não é assim. Distribuindo presentes, ou seja, eu preciso, porque o evangelho ele virou uma questão de oferecer o bem-estar para as pessoas. Deus nos chamou, Deus não nos salvou, Jesus nos salvou para a gente ser feliz, irmão. Mas para servi-lo, para adorá-lo. As bênçãos de Deus são consequência da nossa vida, porque José foi abençoado. Ele passou por toda a aprovação. Mas por quê? Porque Deus tinha um tempo para a vida de José. Deus tem um tempo para a sua vida. Porque você está vivendo, está passando. Pastor, mas eu não entendo isso. Eu falo assim, é bom que você às vezes não entenda, porque se você entender, você vai a gente acaba sofrendo mais, porque a revelação de Deus ela é progressiva. Você só lê na Bíblia, só vê. Deus falou para Abraão, olha, Abraão, sai do meio da tua parentela. Sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Se Deus falasse, olha, Abraão, é o seguinte, você vai sair do meio da tua parentela, vai acontecer isso com você, você vai ter um filho, mas lá na frente eu vou te pedir esse filho de volta, não é? Vou te pedir para você sacrificar ele lá. Então, Abraão falou, não, com certeza vamos fazer, não. Isso aí não dá para mim, não. É bom que a gente não saiba o que Deus está fazendo, mas que a gente confie, que assim como José tinha fé e confiou no plano de Deus, que ele chegou no final e disse, olha, não fiquem vocês assustados, não fiquem vocês com medo, atemorizados, porque Deus é quem realizou todas essas coisas na minha vida. Obrigado. Foi Deus quem realizou todas essas coisas na minha vida.
porque foi para o bem da vida, para a conservação da vida, conservação do meu povo, de vocês, que Deus fez isso comigo. Por isso, meu querido, minha querida, anima o teu coração. O tempo de Deus para a nossa vida, ele vai se cumprir, o que a gente queira ou não. Mas é importante que a gente aceite o que Deus está realizando, o que Deus está fazendo. A gente vê como José fez, ele queria sair daquela situação. E aí a gente entende que não estava errado, né? Porque ele estava preso por uma situação de algo que ele não cometeu. Mas a gente precisa entender que o Senhor é quem controla todas as coisas, quem tem o poder sobre todas as coisas. Né? E Jesus, ele continua chamando pessoas, chamando homens e mulheres para servir de coração, mas que estejam dispostos a ouvi-lo e a entender aquilo que ele está dizendo, falando na sua palavra. Não adianta só a gente ler a Bíblia, a gente precisa confiar naquilo que está escrito. A gente lê esse texto, a gente fala desse texto, mas a gente precisa entender que aquilo que aconteceu com José, aquilo que Deus realizou na vida de José, o tempo que ele tinha para a vida de José, ele tem um tempo para a vida de cada um de nós, irmãos. Não importa o que você está vivendo, passando, agora, no momento, no tempo presente. Porque a Bíblia diz que tem coisas que a gente não vai entender agora mesmo, mas depois, e eu já quero encerrar aqui, porque para não demorar muito tempo, nós, irmão, para encerrar, nós gostamos das coisas, nós gostamos da comida, gostamos das coisas, do alimento instantâneo. E aí eu estava pensando nisso, e aí veio aquela ideia de assim, quando você está com fome que chega em casa, às vezes você quer fazer uma comida, você não quer que você faz? Você vai pegar, vai fazer a comida. Não, eu pego o miojo, vou lá, é instantâneo, faço rapidinho, como. Não é? A gente faz isso, não é? Só que com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Que a gente possa ser como aquele agricultor, que ele vai lá, planta, passa o tempo, espera e depois espera colher o fruto. Não é? Que o nosso coração esteja disposto a isso. Para encerrar, quando Jesus veio a este mundo, tudo estava preparado. Não foi antes e nem depois. Porque a própria Bíblia diz em Gálatas 4:4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Roma estava preparada, o mundo de então estava todo preparado para que ele viesse, nos salvar, nos chamar para o seu reino. Deus deixou tudo certinho. Jesus não veio nem antes nem depois. Veio no tempo certo, na hora exata. E isso é assim na nossa vida. Amém? Hoje fui rápido, mas você fica com essa palavra do teu coração. Deus tem um chamado para você. Mas entenda isso, meu querido irmão. Entenda uma coisa. Nós precisamos confiar no tempo de Deus. Seja em qualquer situação da nossa vida, irmão. É trabalho, casamento, em relação à nossa família, em relação a alguém que está doente na família. Às vezes a gente já ora, já quer que Deus cure mesmo, isso é normal, que nós somos apressados mesmo, nós queremos, mas às vezes Deus não é assim que Deus faz. E quando nós entendemos isso, nós conseguimos descansar no Senhor e nas suas promessas, que são fiéis e verdadeiras. José ele entendeu tudo que estava acontecendo com ele, que a gente possa entender que Deus está no controle e que o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Amém? Deus abençoe a sua vida, que você possa ter fortalecido no Senhor. Eu quero só fazer uma oração, bem rapidinho. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E a tua palavra diz que ela se renova a cada manhã, Senhor. Assim, Senhor, como o Senhor trabalhou na vida de José, como o Senhor fez uma obra na vida de José, e José entendeu o tempo de Deus para a sua vida, que nós também possamos entender, Senhor, tanto como igreja, mas individualmente em cada, como o teu servo, a cada um de nós, Senhor, que possamos entender o teu tempo para nós, para cada um de nós, e que o Senhor nos dê graça, nos dê paciência, nos dê entendimento, Senhor, para que possamos conduzir a nossa vida sempre nos teus caminhos, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém?
Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Glória a Deus. Santo é o nosso Senhor, Criador, que é, o que era e há de vir. Aleluia, Senhor eterno. Confiamos, Senhor, na força do Teu poder e na Tua vontade, querido Jesus. Confiamos sim, Senhor. Tu és a fonte de todas as coisas, eterno Deus. Glórias a Ti. Tu és santo, Tu és digno, toda glória seja a Ti. De joelhos nos prostramos e o adoramos com louvor ao Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em Ti todas as coisas vieram a existir. Ao Cordeiro que foi morto, mas entre os mortos ressurgiu. Ao Todo-Poderoso, o que era e é e há de vir. Jesus, Jesus. Tu és santo, Tu és digno, toda glória seja a Ti. De joelhos nos prostramos e o adoramos com louvor ao Alfa e o Ômega, o início e o fim. Em Ti todas as coisas vieram a existir. Ao Cordeiro que foi morto, mas entre os mortos ressurgiu. Ao Todo-Poderoso, o que era é e há de vir. Ao Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em Ti todas as coisas vieram a existir. Ao Cordeiro que foi morto, mas entre os mortos ressurgiu. Ao Todo-Poderoso, o que era e é e há de vir. Jesus, Jesus. Aleluias. Toda glória a Ti, Senhor, nosso Deus. Alô? Tudo bem? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ok. Muito bem, irmãos, graça e paz, prazer falar com os irmãos. Hoje eu preferi não aparecer muito, porque enjoa um pouquinho também, né? Deixa o pessoal falar um pouco. Então, também quero avisar os irmãos que eu vou começar a fazer umas escalas agora, para que os irmãos possam participar também das gravações. Hoje foi inaugurado pelo Du, né? Ele já fez aqui a abertura. Semana que vem, essa semana agora eu já mando uma escalinha. Então, semana que vem, talvez já venham mais algum irmão que tinha o hábito de fazer a abertura do culto, né? Então, para que todos possam participar e ter a responsabilidade de conduzir também o culto, né? Afinal de contas, nós não assistimos culto, nós somos o culto, né? Nós cultuamos a Deus.
esse é o primeiro aviso. Então, essa semana vem uma escalinha aí para a gente começar já a fazer as aberturas, ok? E também quero pedir para os irmãos, que os irmãos orem, porque no dia 28 do 11 e dia 5 do 12, nós vamos fazer aqui um evangelismo no bairro. Eu até pedi para confeccionar uns brindezinhos aí com uma pessoa, que eu quero sair aqui nas ruas com os irmãos, com um grupo de irmãos, batendo de porta em porta mesmo, não tem problema nenhum, né? E a gente dizer para as pessoas que nós estamos aqui e se precisar de nós, naquilo que a gente puder ajudar, a igreja veio para abençoar o local, abençoar o bairro. Nós não queremos ser tormento para a vida de ninguém, nós queremos ser abençoadores, porque entendemos que o Evangelho faz isso. É verdade que sempre há alguma questão, né? Sempre alguém não gosta, mas enfim, isso também faz parte. Jesus enfrentou isso no seu ministério, os discípulos também, os pais na fé, os reformadores, todos enfrentaram algum tipo de oposição por onde passaram, é normal. Mas o nosso coração, a nossa intenção, e Deus sabe que isso é verdade, que a nossa intenção, o nosso desejo é que nós sejamos bênção aqui para as pessoas que estão no nosso derredor aqui. Então, no dia 28 do 11 e no dia 5 do 12, nós vamos fazer 2 sábados, nós chamamos de sábados evangelísticos. É verdade também que evangelismo não é um dia, um programa, um sistema simplesmente, ou um dia, um momento, um departamento de evangelismo. Evangelismo é um estilo de vida, né? Nós evangelizamos naturalmente, nós falamos de Jesus naturalmente. Então, evangelismo não é um departamento ou um momento da igreja. Evangelismo é o tempo todo. Mas nós queremos fazer esse trabalho aqui para que as pessoas possam conhecer e saber que nós estamos aqui nesse bairro para acrescentar e abençoá-los, tá certo? Então, marca aí dia 28 do 11 e dia 5 do 12, nós vamos só acertar o horário, talvez um sábado de manhã, no outro à tarde, para que aqueles que não possam vir de manhã possam vir no outro sábado. Então, nós vamos tentar ajustar para que todos possam participar, tá certo? Tudo com máscara, com distanciamento, enfim, com todos aqueles cuidados, é perfeitamente possível nós fazermos. Então, será feito em nome do Senhor. Eu entendo que isso é vontade de Deus, e o ID já está lá, já está escrito, é só fazermos, né? E também peço oração para os irmãos, para as irmãs, com relação à nossa igreja, a construção da nossa igreja. Tivemos uma semana bastante difícil, sobre todos os aspectos que vocês possam imaginar, todos. Qual aspecto, pastor? Todos. Foi uma semana bem difícil, e então, orem, nós precisamos avançar, entendemos que Deus tem um trabalho aqui, e nós queremos fazer da melhor forma possível, enfim, daquilo que nós temos, os nossos recursos, do espaço que temos. Então, nós temos que colocar o nosso coração nisso. E assim, irmãos, deixa eu falar algo que é muito importante, e eu quero encerrar com isso. Na verdade, nem precisaria, né, eu chegar aqui e pedir para os irmãos orarem, né, nesse sentido. É algo que deve ser natural do seu coração, natural. Né? Por exemplo, você ora pela sua família, pela sua saúde, você sai de manhã, você vai trabalhar, ganhar o seu dinheiro, está tudo certo, de forma muito natural, espontânea, né? Então, assim, orar pela nossa igreja, né? Trabalhar nesse sentido, né? Cuidar da espiritualidade da nossa igreja, não pode ser ativada com o pedido do pastor. Isso é algo que é natural, flui naturalmente. Como o seu pulmão respira e o seu coração bate naturalmente, esse cuidado com a nossa igreja, com a nossa comunidade, deve ser natural em você. Se isso não é natural em você, então está faltando alguma coisa, né? Está faltando alguma coisa. Nosso coração precisa pulsar com o que Deus nos deu, né? Com o espaço que Deus nos deu. Aqui nós teremos o espaço para adorar, para pregar, para aconselhar, né? Você tem seu neto, que tem o espaço para o seu neto, para os seus filhos que virão, enfim, é nosso, esse lugar é nosso, né? Não é do pastor, eu não sou proprietário de igreja, né? Eu já falei isso inúmeras vezes. Na hora que eu sair, por um motivo ou por outro, ou morrer, ou Deus me transferir para outro lugar, veio outro pastor e continua. Eu não tenho, né? Graças a Deus, eu não tenho esse sentimento de ser proprietário de igreja, não quero, e acho isso até maligno. Acho não, isso para mim é maligno. Então, para a gente pensar nesse sentido, que todos nós precisamos estar engajados, com o coração também, né, inclinados para a nossa igreja, para a nossa construção,
para com a nossa comunidade, porque mal ou bem é a nossa comunidade. É como sua família. Tem altos e baixos, tem semana boa, semana ruim, tem gente boa, tem gente chata. A igreja é a mesma coisa, né? E aí a gente, no seu trabalho também, com certeza tem gente boa, gente bacana, gente chata, tem semana que é bom, tem semana que não é. A igreja é a mesma coisa. Então, assim, coloque o seu coração e olhe para a igreja, como você olha para a sua família, para o seu trabalho, zele pela igreja, como você zela pelo seu trabalho, pela sua família, invista na igreja, como você investe no seu trabalho, na sua família, coloque seu coração, sua alma, seu entendimento, suas emoções, suas finanças na obra do Senhor. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Nós vamos embora daqui um pouco. Nós vamos partir desse mundo. E o que vai ficar, sabe o que é que vai ficar? A nossa relação com Deus. O resto é resto. E às vezes a gente prioriza tanto essas outras partes e negligenciamos com a obra de Deus. Faça isso. Faça isso. Né? Jesus, a Jesus a glória, a Deus todo o mérito, a obra é dele, e fazemos porque ele é digno. Porque ele é digno. Porque o Senhor é digno. Isso que deve alavancar, impulsionar o nosso coração para fazermos a obra de Deus. Eu venho para cá quase todo dia, né? Pelo menos sim, um dia ou outro eu chego mais tarde, mas eu venho para cá com o coração cheio de alegria. Eu venho para cá, carrego entulho, carrego cimento, faço tanta coisa aqui, recebo pessoas, oro com um, aconselho outro e tal. E eu estou aqui colocando a minha alma aqui. Coloquei minha alma nesse lugar por amor à comunidade, por amor aos irmãos. Por amor aos irmãos. Então, eu peço que você, se eu servir de exemplo para você em alguma coisa, siga esse exemplo. Siga esse exemplo, tá bom? Que você tenha uma semana abençoadíssima, que o Senhor cuide de você, como tem feito todos os dias. Meu desejo é que você seja muito abençoado no seu trabalho, na sua casa, que você seja uma bênção por onde você andar, que seja tudo muito bom para você. Então vamos orar, encerrando o nosso culto, com o coração grato por tudo que Deus nos deu e nos dá. Está nos dando e nos dará, porque o futuro, o passado, o presente e o futuro pertence ao nosso Senhor, porque Deus é atemporal, não é verdade? Deus é atemporal, Deus não está preso ao tempo. Então o passado, o presente e o futuro pertence a Ele. Então vale muito a pena, vale muito a pena. Vamos orar então. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia se renovou nesse dia e nós amamos o Senhor. Nós queremos dizer isso para o Senhor. Nós amamos o Senhor, amamos tua obra, amamos o que fazemos, temos alegria, Senhor, no que fazemos, sabemos que isto é obra do Senhor, não é obra de homens, não é nada humano, embora o humano tenha sido chamado e tenha o privilégio de ser chamado para cooperar com o Senhor. É um privilégio para nós podermos participar da tua obra, Senhor. Nos ajude a fazermos mais e melhor. Nosso desejo é que o que nós estamos fazendo agrade o teu coração e que glorifique o teu nome, Senhor. Esse é o desejo do meu coração, que esse seja o desejo de toda a nossa igreja. Transmita, Santo Espírito de Deus, coloque no coração de todos esse sentimento, porque isso é o que vale, isso é o que vai ficar para a eternidade. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, as ricas e doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja conosco hoje, agora e sempre. Que você tenha uma semana abençoadíssima na presença dEle e nele sempre. Amém. This is for the busted hearts. This is for the question marks. This is for the outcast soul, lost control, no one knows. Sing it for the can't go back. Sing it for the broken heart.